Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E no dia de hoje a gente vai falar sobre mais uma forma diferente de Gabumon, né? Porém, agora, quando finalmente um Gabumon consegue um anticorpo X, então passa por evoluções diferentes, né? Bem parecidas, porém diferentes com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vambora! Então essa linha evolutiva vai começar exatamente da mesma forma que todas as outras. Uma Digitama, um ovo de Digimon. Quando ele chocar, de dentro dele vão nascer o Digimon de nível em treinamento 1, que vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2, que nesse caso são o Punimon e o Tunomon, que vão aparecer ao mesmo tempo para vocês aí. Então galera, eu não vou dar muitos detalhes sobre esses dois Digimons, porque eles já apareceram em outros Evolução Correta, mas ao mesmo tempo eu vou pedir para que vocês assistam, se possível, o Evolução Correta do Gabumon normal, que vai aparecer aí em cima para vocês. Por quê, pessoal? Porque essa linha evolutiva é 100% conectada com aquela, então são basicamente os mesmos Digimons, porém um pouco diferentes, um pouco melhorados, né? Então, graças a isso, seria muito incrível se vocês assistissem aquele Evolução Correta, se vocês ainda não fizeram isso, e depois assistissem esse, tudo bem? Lá vocês vão ver também informações sobre o Punimon e o Tunomon bem mais explicadas, né? Para vocês entenderem como eles funcionam. Então, galera, quando esse Tunomon ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai acabar evoluindo, nesse caso, de uma forma um pouquinho diferente. Chegando então a um Gabumon X que está aparecendo para vocês aí. Então todo mundo conhece o Gabumon e agora estão conhecendo o Gabumon quando ele consegue um anticorpo X, né? Então dá para perceber que o corpo dele ainda é bem parecido, porém ao mesmo tempo bem diferente, né? Então interessante aí. É assim que os Digimons X funcionam com certeza, né? A gente vai falar como ele melhorou, então dá para vocês perceberem que ele tem uma garra enorme no braço esquerdo dele que sai da pele que ele leva nas costas e o corpo dele está um pouco maior, né? A explicação para isso, pessoal, é que graças ao anticorpo X, ele desenvolveu mais ainda, né? Então, normalmente o Gabumon é um Digimon réptil, porém, ele ama muito os Digimons fera, principalmente o Garurumon. Graças a isso, ele recolhe pelos de Garurumon e cria aquela pele que ele usa, né? Quando ele vira o X, essa pele dele fica ainda melhor e o corpo de réptil dele realmente se transforma agora já em um Digimon fera. Então, mesmo nessa forma, o Gabumon X já é um Digimon fera, né? Bem interessante, isso já é diferente aí do Gabumon normal. Além disso, a técnica principal dele, pessoal, é onde ele pega o fogo azul que ele lança nos inimigos e cobre, né, todo o braço direito dele, então ele começa a bater com o braço direito pegando fogo nos inimigos. Graças a isso vocês vão perceber que o braço direito dele não é coberto pela pele de Garurumon que ele tem nas costas, né? Então bem interessante, aí ele mostra o braço agora. E além disso, essa pele nas costas dele pode ser considerada feita de pelos de Garurumon X, né? Ou seja, já é uma pele também muito mais resistente, que vai ajudar ele a se proteger melhor. Além disso, é dito que a personalidade dele ainda é basicamente a mesma, então ele continua sendo um Digimon tímido, digamos assim, né? Onde ele não gosta de mostrar seu corpo que fica por baixo dessa pele. Continua basicamente a mesma coisa. Então, pessoal, esse foi o Gabumon X, e quando ele ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai passar por uma evolução. Chegando então a um Garurumon X que já está aparecendo para vocês aí. E, obviamente, é uma linha evolutiva de Gabumon, aqui seria um Garurumon. E de cara, ele vai mostrar para vocês porque ele é tão diferente. Porque ele lembra muito mais um lobo convencional, né? Um lobo da vida real. Enquanto o Garurumon original lembrava muito mais um lobo de desenho animado, com detalhes muito maiores e coisas do tipo, né? Mas, indo para a descrição dele, o que muda nele, pessoal... Basicamente, ele se tornou um Digimon muito mais resistente graças aos pelos do corpo dele. Então, o Garurumon sempre foi conhecido graças a isso, né? Os pelos do corpo dele são basicamente mitril, de tão resistentes que eles são. E então isso é um metal, basicamente, né? E são pelos extremamente afiados. Quando o Garurumon se move por aí, ele acaba cortando as coisas sem intenção, porque o pelo dele é extremamente resistente e poderoso e afiado, né? Então bem interessante isso. Isso também influencia os Gabumons, tá, pessoal? Porque aquela pele nas costas dele são feitas desse mesmo pelo, bem interessante aí. Mas não só isso, ele também agora tem partes de metal pelo corpo dele, né, nessa forma. Então vocês vão ver nas costas dele, nas patas dele, que é uma coisa que o Garurumon original não tinha. Então, com certeza, um Digimon bem mais resistente, né? E apesar dele parecer menor, ele não é, tá, pessoal? Ele deve ser do mesmo tamanho que o Garurumon original, com certeza. Então, um lobo
bem grande. Além disso, é dito um pouco sobre a personalidade dele, dizendo que ele é um Digimon bem difícil de se lidar, né? Quase como um cachorro bravo. Então, é dito que você precisa ser um Digi escolhido, um Tamer muito bom para que você consiga cuidar de um Digimon como esse, né? Bem interessante isso. Obviamente, ele ainda consegue usar ataques de gelo, né? Aquele bafo congelante, coisas do tipo. É a marca registrada dele, mas agora bem mais forte. Então, pessoal, esse foi o Garurumon X, e quando ele ficar vivo tempo suficiente, ele vai evoluir mais uma vez. Chegando então a um Eri Garurumon X, que já está aparecendo para vocês aí, e logo de cara ele vai mostrar para vocês porque ele é tão diferente. Ele lembra também um lobo normal, né? Parecido com o Garurumon X, ele traz isso da forma anterior dele, porém agora ele anda sobre 2 pernas apenas. É a mesma coisa que acontece do Garurumon evoluindo para o Eri Garurumon. Porém, outra diferença que vocês vão notar é o fato de que o corpo dele é coberto por equipamentos, né? Partes de metal e outras coisas, que é uma coisa que de certa forma existia no Eri Garurumon, mas não da mesma forma. O Eri Garurumon usava roupas mesmo, né? Nesse caso parecem bem equipamentos e coisas do tipo, e armaduras, para que ele se proteja e lute em guerras, coisas do tipo. Então, bem diferente aí, né? E aparentemente, de acordo com a descrição dele, é graças ao fato de que ele precisa disso, porque ele se sacrifica bastante pelo mestre dele, o Digi escolhido dele. Ele gosta de proteger ele mesmo que ele tenha que morrer fazendo isso. Faz parte da personalidade dele agora, né? Mas além disso, eles dizem que essas armaduras são feitas de chrome digizoide, porém bem leve, porque ele precisa se mover muito rapidamente. Inclusive pelo fato de que ele luta fisicamente muito bem, né? Marca registrada dos Eri Garurumons. Eles lutam artes marciais extremamente bem, né? Eles gostam de chegar perto do inimigo e lutar com ele dessa forma. Então, muito importante isso para ele. Além disso, pessoal, nas costas dele vocês vão perceber que ele tem quase como umas asas de ferro, assim, né? Aquilo ali é muito parecido com o que a gente vê no Eri Garurumon Sagittarius Mode, né? A gente viu isso inclusive nessa temporada do anime que a gente está vendo agora, e muitas pessoas fizeram essa comparação. É basicamente a mesma coisa que ele tem nas costas dele. Então talvez, muito provavelmente, ele use essas asas, essas abas de ferro nas costas dele, da mesma forma que o Eri Garurumon Sagittarius Mode. Seria muito interessante e combinaria muito com ele e com o Digimon que tem o Anticorpo X também, né? Mas então, pessoal, esse foi o Eri Garurumon X, super legal. E agora, quando ele ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente alcançar o seu nível Mega. Chegando finalmente então ao Metal Garurumon X, que já está aparecendo para vocês aí. E ele, sem dúvidas, é um dos Digimon X mais famosos, muitas pessoas gostam muito dele, são muito fãs do Metal Garurumon em geral, né, no caso. E de cara vocês vão perceber que sim, ele é bem parecido com o Metal Garurumon original, em cores, em armadura e tudo mais, porém, a maior diferença é o fato de que agora ele ainda está sobre 2 pernas, igual ao Eri Garurumon, o que é bem diferente da linha evolutiva original, onde lá o Eri Garurumon ia para Metal Garurumon e voltava a andar sobre 4 pernas, né? Então, super interessante isso daí, mas por que isso acontece, né? Sendo que as 4 patas fazem com que um Digimon muitas vezes seja muito mais rápido, muito mais veloz. Nesse caso, o Metal Garurumon X optou por se armar melhor, se encher de equipamento, né? Então isso está na descrição dele, que ele preferiu ficar assim ainda para que o corpo dele comportasse mais equipamentos que permitissem que ele conseguisse lutar contra inimigos a longo alcance, a médio alcance, a curto alcance, de maneira muito melhor, de maneira muito mais poderosa, né? Então vocês vão perceber que o corpo dele é cheio de lança-mísseis, armas e metralhadoras e tudo mais, inclusive muitos ainda escondidos ali debaixo da armadura dele. Ele tem radares novos, sensores novos, tudo mais muito poderoso, com certeza, né? E agora, inclusive, aparentemente uma das armas mais poderosas que ele tem é essa grande metralhadora que ele leva no braço esquerdo. Ela é chamada de Metal Storm e ele usa ela muito bem para combate a qualquer alcance, né? Se ele precisar fuzilar o cara de perto, ele vai. Se ele precisar atingir um inimigo super a longa distância, ele vai conseguir também, né? Eu não acho que ele seja mais lento exatamente que um Metal Garurumon, apenas que, graças a ele preferir essa forma, ficar desse jeito, eu acho que ele tem uma certa desvantagem, talvez, que é o fato de que ele é um pouco mais lento, mas não digo que tanto assim, né?
Além disso, pessoal, graças a essa enorme quantidade de armas e lança-mísseis e tudo mais, é dito que ele tem capacidade de bombardeio 1.2 vezes maior do que um Metal Garurumon normal, né? Super incrível, com certeza, e faz dele um Digimon extremamente poderoso, com uma armadura com certeza extremamente resistente. Então, super incrível aí. Esse foi o Metal Garurumon X, pessoal. E agora a gente vai pro nível acima do Mega dessa linha evolutiva, que acredito eu, todo mundo já estava esperando que aparecesse aqui. É o Omegamon X, o Omnimon X, tá aparecendo aí para vocês. E ele é basicamente o Omegamon, só que mais forte, né? Então, de aparência, inclusive, ele é bem mais tecnológico, bem a cara de um Digimon X, com certeza, né? E agora ele tem algumas habilidades novas que tornam ele um dos Digimons mais fortes que existem, né? No caso dessa linha evolutiva, ele foi o resultado de uma fusão entre um Metal Garurumon X e um Wargreymon X, com certeza, né? Mas se um Omegamon normal conseguir um anticorpo X, ele se transforma nessa forma também, o que é normal para todos os Digimons, basicamente, né? Então, quais são essas habilidades, pessoal? Em primeiro lugar, é o Omega Inforce. Essa habilidade dá a ele o poder de prever o futuro. Então, ele consegue saber o que vai acontecer no futuro imediato. Então, ele prevê isso e consegue se dar muito melhor em batalhas, né? Em qualquer coisa que ele for fazer. Além disso, agora na espada do Wargreymon, né, a Grey Sword, a Transcendent Sword ali, está escrito o All Delete, né? E quando ele usa esse ataque é basicamente fim para qualquer coisa, né? Se ele atingir um inimigo com essa espada, aparentemente qualquer inimigo que seja vai ser completamente destruído. Apenas o Ogudomon X, se eu não me engano, foi capaz de resistir a isso. Se eu não me engano, tá, pessoal? Mas mesmo assim é uma das habilidades mais poderosas que existem também. E ele tendo essas duas habilidades entra nessa categoria de Digimon incrivelmente poderoso e que talvez seja extremamente difícil de ser derrotado de qualquer maneira. Mas então esse foi o Omegamon X, pessoal. E ele encerra essa linha evolutiva. Então, de escolhidos, essa foi a linha evolutiva para o Gabumon X. E obviamente não tinha tantas surpresas aqui, né? Todo mundo já sabia quais Digimons iriam aparecer, pelo menos imagino eu, né? E apesar disso, eles são bem diferentes das versões originais deles, né? Bem diferentes, únicos, têm habilidades diferentes, têm escolhas de designs diferentes, né? O que eu acho que torna, assim, essa linha evolutiva de Digimon X muito, muito única perto de outras, né? É muito legal, com certeza, ver uma coisa como essa em Digimon sempre, né? Além disso, para todo mundo que gosta do Gabumon, sabe que existem variações com outras linhas evolutivas, e eu acho que a linha evolutiva X dele é muito mais única do que a linha evolutiva do Black Gabumon, por exemplo. Mas ambas são muito legais, com certeza. Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam dessa evolução correta, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.